que é, e depois ir a algo mais complicado. Otimização, tá bom. Bem, isso vai depender muito das informações que o enunciado dá, que o enunciado pede, mas de modo geral a gente vai usar duas técnicas: a matriz hessiana e o multiplicador de Lagrange, ok? Então, eu vou fazer a primeira aqui. Vou fazer a primeira aqui, depois vocês podem fazer a outra que segue o mesmo nível de simplicidade. É derivar. Derivar é igual a zero, né? A gente já aprendeu isso em análise, né? Vocês chamam de análise. Derivar e igualar a zero resolve tudo na matemática, porque você encontra os pontos de máximo e mínimo, que são os pontos críticos, né? Que servem para otimizar alguma coisa, né? Você quer o lucro máximo. Então você pega, quando você abre uma empresa, você quer o lucro máximo. Então você pega a sua equação lá que rege o lucro da sua empresa e tenta maximizá-lo, que é como? Derivando igualando a zero. Porque quando você deriva igual a zero, né? Nós vamos ter que lembrar que derivada tem a ver geometricamente, né? Com retas tangentes. Então aqui você tem uma reta, aqui você tem outra reta, aqui você tem outra reta. Cada vez mais inclinada, até que quando você chega no pico, e ela tem uma inclinação zero. Como a derivada tem a ver com a inclinação da reta tangente ao ponto, os pontos onde a reta tangente da curva são horizontais, ou seja, com coeficiente angular zero, ou seja, com a derivada zero, são os pontos de máximo ou de mínimo, né? Certo. Então por isso que a gente tem que derivar igual a zero, certo? Ok, para ficar. Ok, sim. Certo. Então agora a gente vai derivar igual a zero, mas, né, como nós temos uma derivada, ou melhor, como nós temos uma função de duas variáveis, né, nós vamos então fazer a matriz hessiana. Ela que vai nos trazer as informações exatas, se nós estamos a falar de um ponto de máximo, de mínimo, de um ponto de cela, se dá para avaliar ou não as coisas naquela posição. Em especial, eu vou já mandar para vocês, até porque eu também às vezes esqueço, uma coisa bem importante aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Derivadas parciais aqui, 88. Ponto crítico, melhor, 102. Pronto, era isso aqui que eu queria. Agora eu vou mandar para ti aqui. O que é isso aqui? Isso aqui está nos dizendo, a partir do momento que nós fazermos, né, a conta, o resultado tem que ser avaliado à luz do que está escrito aqui. Então, tu vai avaliar se tua matriz hessiana ali vai ficar positiva, se vai ficar negativa, e aquele outro θ que é simplesmente também uma das derivadas que nós estamos a calcular. Beleza? Então, bem, perceba que aquelas todas são derivadas segundas, né, que aparecem lá naquela matriz. Mas primeiro nós temos que achar os pontos críticos para então jogar nas derivadas segundas. Os pontos críticos a gente encontra derivando igualando a zero. Ok. Então aqui vai ficar, por exemplo, 2x mais y. E é isso, agora igualando a zero. Bem, igualando a zero a gente não encontra um valor específico para x e para y, né? Vamos fazer então a derivada em y também. Vai ficar x mais 4y. Aqui igual a zero também. Então, olha só, dá para isolar x nas duas. Tipo, dá para deixar assim x igual a menos y sobre 2, certo? E aqui também dá para deixar x igual a menos 4y. Então, x é essas duas coisas ao mesmo tempo. Certo? Certo. Daí, a gente chega numa situação muito interessante, né? Porque se eu agora, vou então igualar as duas equações, né? Ou seja, vou dizer que menos y sobre 2 igual a menos 4y. Só existe um valor para que isso aqui seja verdadeiro, que é o y igual a zero, certo? Não existe nenhum outro número que eu possa colocar aqui que vai fazer isso ser verdade. Não é mesmo? Sim. Acho Então, que y não. é zero. Então, essa é a análise. Não teve uma conta aqui exatamente, né? Foi uma análise, y é zero. Então, pela lógica, o x também é zero. Porque o x tem a ver com o y diretamente, né? Então, nós temos um ponto crítico só, é o ponto 0, 0. Ok. E agora, para fazer a matriz hessiana, nós sabemos que é a fxx, a fxy, a fyx e a fyi. A ordem desses caras não importa porque eles são iguais, ok? Então, o que a gente vai fazer? Vamos derivar de novo. Quem que é a derivada de x de novo aqui? É 2.
certo? Sim, a segunda derivada, sim. Um derivada de 2, exatamente. A derivada mista. A derivada mista é 1. Aqui é 1 então. E agora derivar aqui de novo em y dá 4. Então vai ficar 8 menos 1. Ou seja, vai ficar 7. Ah, e o ponto crítico? Dane-se o ponto crítico. Não teve onde colocar, entendeu? Às vezes você vai ter uma função que não. Que apesar de você ter um ponto crítico, nós temos, mas você não precisa colocá-lo para avaliar, ok? Aham. Então, tá aí. Encontramos o delta 7 positivo. Ok. Muito bem. E também nós temos o tetão, o teta grande. O teta grande é sempre o primeiro termo da nossa matriz hessiana, que no nosso caso é 2. Então nós temos o delta maior que zero e o teta maior que zero. Naquilo que eu mandei para vocês, delta maior que zero e teta maior que zero significa que a função tem um mínimo relativo no ponto analisado. Como a nossa função só tem um mínimo, só tem um ponto crítico, melhor dizendo, que é o ponto 00, então significa que esse ponto é um ponto de mínimo, ok? Ah, ok, sim. Vamos ver se é verdade? GeoGebra 3D. Qual que é a função mesmo? Preciso que vocês me digam. O quê? Desculpe. Função Ah, que nós sim. estamos trabalhando qual é? É x ao quadrado mais xy mais 2y ao quadrado mais 3. Opa. Opa. Mais 3. Poxa. De fato, não tá passando pelo 00, não. Ah, sim, sim, sim. Calma aí. Está sim. Está passando pelo 0x, 0y, que é que é o nosso ponto crítico obtido, né? Só que como nós estamos fazendo uma z em função de xy, né? Então não significa que é no ponto 000, é no ponto 003, ok? Porque se você for na sua função aqui e jogar o ponto crítico 00, vai dar Sim, 3, certo? os 3, exato. É isso. Então vai dar o ponto 003, que agora sim é o que a gente observa ser o ponto de mínimo disso, né? Olha só, não é? Porque Sim, está sim, justamente no eixo Z, não é mesmo? É o sim. ponto de mínimo, como avaliado, e é o próprio ponto que nós estamos vendo, 003. A gente fez a conta. Certo? Aham. Fácil, né? Bem legal. Fácil não, bem, essa aqui vai fácil, mas é que às vezes tu tens que lidar, às vezes, né, com algumas funções que elas são meio feias, assim. Pois. É difícil, às vezes, encontrar os pontos críticos. A minha análise ali é que eu já tô acostumado, né? Que às vezes não dá para resolver com conta, é mais com uma visualização, assim, da lógica da função. Mas ali eu já sabia que era um paraboloide, eu já sabia que ia acontecer isso. Agora, essa próxima aqui já é um pouquinho mais feia, né? Deixa eu pegar aqui. Porque tem NX e tal, mas também não tem muito segredo, não. É derivar para encontrar o ponto crítico primeiro. Então vamos lá. Vamos encontrar o ponto crítico. Derivem aí o x e o y, igualem a Ok, zero e ver se a gente encontra os pontos críticos. Quando fizer isso, me mandem, tá bom? ok, vamos fazer.
E aí, como estamos aí? Em processo. Em processo? Ótimo. Ou seja, nós já, depois de fazendo a derivada, já igualámos a zero, já nos deu o resultado do y e do x. E agora é colocar na matriz. É isso. Tá, pera. Vocês já encontraram o ponto crítico? Acho que sim. Eu havia encontrado aqui, fazendo a minha lógica, que o ponto crítico era 0 e 0. E o de vocês, qual que deu? Só para garantir, portanto, nós para fazer o ponto crítico era só igualar a derivada em x e em y a zero. Exatamente. Pronto, e depois descobriu o y e o x. E esse é o ponto crítico, é isso. Isso. Pode Ai, ser isolando x ou y, sim, pode sim. ser talvez juntando as duas equações, é uma avaliação, né? Então, não sei se vocês quiserem já mandar uma foto para ver como é que tá, talvez já ajude. Ok. Quando temos o e elevado a 2x, estamos só aqui a discutir. Para pôr o x em evidência, o ln fica dos dois lados, ou seja, o 2x é igual a ln de 1, ou o ln 2x é igual a ln de 1. Ah, vocês querem tirar o x de cima do e, certo? Sim, exato. Então vocês querem aplicar o ln dos dois lados. Vai ficar. Bem, calma aí. Me deixem mais claro o que está aparecendo aí. Ficou ln de 2x igual ao quê? A minha questão é, ou seja, queremos tirar o e dali, não é? Depois Nós queremos tirar o 2x de cima do e, sim. exatamente. E, portanto, isso implica pôr ln 2x igual a ln de 1, ou passar ou fica Porque tem 2x. um do outro lado, ok, entendi. Então tem um aqui, era isso que eu queria. Sim, você vai aplicar ln dos dois lados. Depois, E sim. daí, quando isso acontece, corta, corta, sobra só o 2x. Pronto, exato, era isso. Ok. Pronto, então fica, exato. É isso. Depois o x, o ln de 1 é zero, portanto o x é igual a zero. Exatamente. É isso. Por isso deu-nos 0,1 ponto crítico. Então o x é zero, exatamente. Agora dá para encontrar o y, né? Uhum. O y também já tínhamos encontrado. Ah, é?
Ah, não, porque temos que substituir. Não, podíamos só fazer igualar a derivada do y em a zero, ou temos agora que substituir na expressão toda o x igual a zero para descobrir o y. Não, você nunca vai colocar na expressão toda. É sempre só nas derivadas. Mas a derivada não tinha nenhum x. Não, tem o e na x, né? O e na 2x continua ali, certo? Sim, só que nós, por exemplo, nós fizemos a derivada em ordem a x e depois fizemos em ordem a y. E quando fizemos em ordem a y, só usámos o menos 2y ao quadrado mais o 4y, porque o resto fica zero. Porque são Sim, sim, sim. constantes. Então, Pronto. nisso vocês encontraram o valor do y e Sim, Sim, fazendo outra conta vocês encontraram o do x, sim. sim. certo? Ah, é isso. Então, o ponto é esse que apareceu para x e para y em separado aí. Sim, ou seja, exato, fizemos a derivada do x e do y e depois fomos igualar a zero cada uma. Tendo em conta que nenhuma tinha, que o do y não tinha nenhum x, nem do x nem não tinha nenhum y, conseguimos descobrir logo. Exato. Então é isso mesmo. Pronto, então agora que vocês têm o ponto crítico, o que é que tem que fazer? Ah, a mesma coisa que eu fiz, a matriz. Exato, a matriz, ok. Diga-me só uma coisa, a matriz, supostamente, de acordo com a foto que enviou, Uhum. hum, supostamente é com ou seja, com as derivadas. Fica, ou seja, a segunda derivada E tem-se desta, que fazer as segundas derivadas, isso. sim. Mas depois, se calhar fui eu que passei mal, mas acho que há bocado meteu a que era f de x, Sim, f que de é o. yx, Sim, ou seja, derivadas segundas, né? Aham. sim, só que o que eu estou a perguntar é se isso depois, se calhar, não sei se no teste depois não é. Porque nós aprendemos assim, percebe? Ah, sim. Não sei se Sim, no mas teste colocamos depois. como está na fotografia, se calhar. Eu escrevi daquele jeito para caber melhor, né? Porque Exato, senão era. fica ruim. Mas Vamos fazer então uma. tá, é isso. Então, uma vez que vocês encontraram o ponto crítico, é isso, né? Então, o ponto crítico, supostamente, pelo que eu entendi, é 0, 1, certo? Sim, exato. Pronto. Então, sim, agora sim, quando vocês fizerem as segundas derivadas, vai ter um momento lá que vocês vão ter que jogar o ponto crítico, tá? Na minha não precisou, porque na minha deu simplesmente números. Mas na de vocês vai aparecer uma que vai ter o x, né? Por causa do e na x, certo? Ok. Então, fiquem atentos a isso.
Pode só confirmar que dá menos 4, 0, 0, menos 4? Ou seja, Bem, depois de jogar o valor na Hessiana, sim, -4, 0, 0, -4, exatamente. boa, sim. Sim, ou seja, para pôr na matriz hessiana, sim. Exato. Pronto, depois para fazer cálculo, conta, vai dar -8. -8. Bem, a avaliação é vossa, né? Ah, não, 4 vezes 4 é 16. É, 16. menos, não é? Mais. Menos ou não? É multiplicar. A matriz vai dar 16. Ah, pronto, e depois temos de avaliar ainda isso. Sim. Ok, o θ. Pronto. Vamos ver aqui. Quer que mandemos foto? Sim, sim, por favor. (16), tá bom. Vocês encontraram que o delta é 16. Ok. Isso ainda não é o fim da conta. Vocês precisam descobrir se o ponto nós já sabemos que é um ponto crítico, mas se é um ponto de máximo, de mínimo. Nossa. O que a gente precisa ver agora? Ver o valor do θ grande, E, sim, o θ. Saber se é que é o menos. primeiro termo, que é o primeiro termo da matriz, que é Então, -4. Então, agora, olhando aquilo que eu mostrei para vocês, delta positivo, θ grande negativo, máximo relativo. Então, o máximo. Percebeu? Ok, sim. Isso. O θ, sim. θ é A menor que ideia é 0. essa. Então, a ideia é essa. Não tem muito mais o que fazer aí. Querem ver outra questão? Sim, se calhar. Vamos ver a 2, então? Sim, sim. Considere essa função, determine os pontos críticos de f e, e classifique de acordo com o parâmetro alfa. Porque dependendo do alfa, você vai ter valores diferentes aí, né? Possibilidades diferentes. Você vai ter um ponto pode ser de máximo, pode ser de mínimo, Certo. coisas assim. Então, o primeiro passo aqui é derivar isso aí, né? Muito provavelmente. Então, bem, temos que derivar aqui. Então, a derivada em x vai ficar fácil aqui, porque não tem alfa no x. Vai ficar 24, x na -1. Garanto para vocês. Depois vocês podem fazer isso aí e ver. A derivada em y vai ficar 4, alfa -1, y -2. E agora tem que igualar isso aí, né? Igualar isso aí a zero. Exato, para descobrir Se a o. gente iguala aqui a zero, igual a 24x menos 1, Vai ser x x menos vai 1. dar -1. X vai dar 1. Exato. E aqui, o y, se a gente igualar a zero,
vai ficar y igual a 2. Ok? Sim. Uhum. Porque o alfa é uma constante, querendo ou não. O alfa não é uma variável aqui. É uma constante, a gente vai alterar valores, mas é uma constante. Então, nosso ponto crítico está aí, 1 e 2. Agora tem que fazer as segundas derivadas. Sim. Mas como é que fez a derivada com o alfa? É O uma alfa é uma constante, é como se fosse um número. Mesma Pronto. coisa que eu estava falando aqui, que é o número 10, por exemplo. Tanto Sim, faz. sim, sim. Então eu vou tratar como se fosse uma constante. Então aqui vai ficar 24. A derivada agora invertida vai dar. Se eu derivar isso aqui em y, vai dar 0. Certo? Porque só sobrou x, então se eu derivar em y. Agora aqui na de baixo, quando eu derivo de novo em y, isso aqui vai ficar 4 multiplica alfa menos 1. Ok? Eu só Ok. derivei de novo em y. Alguma dúvida? Não estou, ou seja, estou a acreditar em si, não estou a conseguir, ou seja, não, É assim, só vocês só. Eu não é só criei ir muito derivando. segredo. Sim, ou Faz a seja, distributiva aqui. A distributiva com menos 2 desaparece, certo? Porque é tudo constante. Isso aqui é constante. Certo? Uhum. Então vai ficar só esse termo vezes y. Quando eu abro essa derivada. Daí se eu derivo o y, sobra só esse termo. Certo, certo. Derivar isso aqui, sobra só isso. Então tá bom. Então agora fazendo a multiplicação, vai ficar. É que eu tô fazendo um pouco rápido porque tem muita questão, né? Eu quero que vocês trabalhem também. Vai Claro. ficar 96 alfa menos 1. Então, veja, independente do ponto aqui, né, do valor do ponto, nós sabemos que o delta é isso. Então, não depende do valor do ponto. Então, agora a questão é o seguinte: se o alfa ele for maior que 1, você tem um mínimo local. E se ele for menor, você vai ter um ponto de sela, né? Por quê? Porque, ó, alfa, o delta, o tetão, melhor dizendo, o tetão já é maior que 0, ok? E o tetão, teta grande, né? Aqui, ó, sim, teta maior que 0, mínimo relativo, se o delta for maior que 0. Para o delta ser maior que 0, o alfa tem que ser maior que 1, certo? Sim. Muito bem. Então, se alfa maior que 1, mínimo. Agora, se o alfa ele for menor que 1, O teta vai ser vamos ter um delta negativo, negativo, sim. que é a opção última aqui, ponto de sela, saddle point, ok? Percebido? Aí tínhamos de pôr as duas opções, é isso? O problema pede para discutir justamente isso, né? Veja a pergunta aqui. Opa, não é aqui que tá a pergunta. Aqui, ó. Determine os pontos, os críticos de f, já determinamos, é 1 e 2, e classifique de acordo com os valores do parâmetro alfa. Então, se o alfa for maior que 1, esse ponto crítico ali vai ser um ponto de mínimo. E se o alfa for menor que 1, ele vai ser um ponto de sela. Ok? Percebido? Sim, sim. sim. Então está bem. Muito bem. Portanto, agora podemos continuar. Vamos ver a próxima questãozinha. Bem, leiam a 13 aí e vê se vocês entenderam o que está acontecendo aí nela. É a mesma coisa que o de cima, não, mas agora temos o A em vez do. Não, é como se fosse o alfa. Exato. Íamos fazer igual, íamos descobrir os critical points. Bem, podem começar aí fazendo igual e se surgir alguma coisa estranha no meio do problema, me fale, Está bem, ok? então Mas fazemos. a princípio vai ser igual. Ah, só que tem um detalhe aqui. Calma. Tem um detalhe muito chato aqui. Não, na 13 não tem esse detalhe ainda. A 13 é tranquila. A 4 eu vou ter que fazer porque tem um detalhe chato. Ok.
Eu preciso fazer uma ligação, tá? Pode ser que eu demore, sei lá, uns 2 minutos. É uma coisa um pouco séria de saúde. Ok, ok, ok. Nós estamos a fazer o exercício. Tô aqui qualquer coisa, tá? Ok.
Desculpa, eu tô aqui. Se vocês falaram alguma coisa, eu tava um pouco em choque com uma coisa que eu li aqui. Muito bem. E qualquer coisa, estou aqui. Sim, sim, já derivámos em a x e em y, agora estamos a igualar a zero. Estamos só aqui com algumas dificuldades a igualar a zero, mas acho que Ok. porque fica. Bem, estamos a fazer. Esse cara não posso botar.
Antes de passarmos para a matriz, eu mandei-lhe agora a foto para ver se está bem. Só para confirmar se estamos aí num bom caminho. Para podermos passar. Ahn, Abrimos o critical point. sim. Pronto, agora para passar ao resto, saber só se está certo. Veja que o ponto crítico acaba a depender do A, né? Aqui. Então, sim, parece tudo certo, sim. A coisa é que a gente quer o ponto, a gente quer a Hessiana, né? Dependendo só do A, né? Então, por exemplo, ali vocês encontraram que x é igual a menos y, Sim. né? Então vocês podem dizer que o x é menos 1 sobre 2a, certo? Ah, sim, exatamente. Daí na hora da substituição, né? Pois sim, Depois sim, que sim. vocês fizerem as Porque derivadas. era mais fácil fazer num esquema, não é? Para ir Um esquema? substituindo. Como assim? No, No sistema. no sistema. Ah, sim. Sim, sim, sim. É isso, exatamente. Pois é isso. Depois que assim no sistema vais vendo ao mesmo tempo. Ou a casa de banho, só um instante.
Voltei, me desculpem aí, é que acabou de chegar um resultado de um exame meu. Tô meio preocupado com o resultado aqui, mas é isso. Muito bem. Mas se precisar de sair ou assim, está tudo bem. Não, Ok. problema. Ok. As melhoras então. Ok, quando tiverem algo aí, falem, tá? Sim, nós já temos a matriz. Queríamos só saber, portanto, a matriz deu-nos com os As. Agora temos de, tendo em conta que não dá para fazer a conta, porque não são números, não temos o valor do A. Fazemos como? Igualamos a zero. Vocês não têm o valor do A, certo? Sim, ou seja, eu posso mandar aqui. Vocês têm que fazer igual eu fiz, né? Vejam. Eu avaliei, né? Eu peguei o delta aqui, deixei em função do alfa, e baseado nas possibilidades que o delta me traz, eu analisei o valor do alfa, percebeu? Então vocês vão ter que fazer o mesmo. Ok, sim, Então, se estou vocês querem delta positivo, vocês vão precisar de um determinado valor para alfa. Negativo, mesma coisa. ok. Então deve ser tipo 8A. Ok, vai dar 4A. 4A, então. 4A, só For positivo, positivo. delta Delta. é ser positivo. E o coisa também. E o teta também. Temos que fazer para Portanto, igual, não? pois nós já podemos dizer, se o A for positivo, o delta e o teta são positivos. Se o A for negativo, o delta e o teta são negativos. Sim. Perfeito. Então vocês fizeram a conta. Então vamos para a próxima. Deixa eu pegar aqui. Agora a 4 já é um pouco mais chata. Ok. Eu vou abrir outro arquivo aqui que eu acho que ela vai ser meio longa também. Quando dentro da restrição. Muito bem. Então ele está pedindo aqui para fazer por outra técnica, entendeu? A gente estava fazendo pelo Hessiano. Agora a gente vai fazer uma otimização aí pelos multiplicadores de Lagrange, que eu havia dito para vocês, lembra? Sim. Então, o multiplicador de Lagrange tem toda uma técnica para fazer também. Porque agora nós temos uma restrição, nós não estamos pensando no domínio inteiro da função, nós estamos pensando só numa parte. Daí vai ficar dentro dessa parte. Então, ou melhor, essa limitação vai nos ajudar a definir nossos pontos também de análise. Então, deixa eu ver aqui. O que nós podemos fazer? Primeiro vamos escrever a equação do Lagrangiano aqui. Ok? Então, o que que é isso aqui? Você vai criar uma nova função, a função lagrangiana, que vai ser a função que vocês estão trabalhando mesmo, menos essa parte aqui associada à restrição. Esse G aqui é a restrição, ok? Então, o nosso G vai ser quem, mais especificamente, né?
Porque, como assim, né? A restrição é uma espécie de reto, um negócio assim. Nosso G vai ser x mais 2y menos 2 igual a zero. Esse é o G, Isso tá é bom? a constraint, sim. Isso. Então, seria igual a zero isso aí. Agora, então, nós podemos dizer que a nossa L é x quadrado mais y ao quadrado menos lambda x mais 2y menos 2. Ok? Sim. Então está aí. Muito bem, então agora nós temos que fazer as três derivadas aqui das três, vamos colocar entre aspas aqui variáveis. Ou seja, x, o que vai nos dar 2x menos lambda, sempre igualando a zero, certo, turma? 2 ali, né? Que vai ficar com y, vai ficar 2y menos 2 lambda igual a zero. E aqui vai ficar L lambda igual a menos x mais 2y menos 2 igual a zero. Daí vai. Bem, daqui a gente consegue tirar algumas relações, certo? Lambda igual a 2x, lambda igual a y e a própria restrição aqui. X mais 2y igual a 2. Ok? Vocês estão acompanhando? Sim. Mas, ou seja, foi igualar tudo a zero e deu para descobrir o lambda e ali, sim. Isso, totalmente. Muito bem. Ah, pois pronto. Então, como é que vai ficar aqui? Nós vamos então agora tentar encontrar os lambdas, né? Ou melhor, tentar encontrar uma relação entre x e y por meio do lambda. Perceba, isso só é possível porque nós estamos falando de uma restrição, ok? Não seria possível para o domínio da função normal, mas dentro da região que a gente está estudando, nós temos essa relação entre o x e o y. Você tem que pensar que que a função f de x é tipo uma superfície, graficamente falando. Tipo aquele paraboloide que eu mostrei para vocês no GeoGebra agora há pouco. Mas daí, 3D, o que que é isso? Falando em 3D, isso aqui é um plano, né? Então vocês vamos dizer assim, tem um paraboloide aqui, certo? Cruzado por um plano. Isso forma uma espécie de circunferência ou algo assim que então traz uma relação entre os valores de x e y, porque já é uma coisa com uma dimensão menor. Falando matematicamente é isso. Então, igualando os lambdas, nós temos aqui que y é igual a 2x, concordam comigo? Então, Sim. se o y é igual a 2x, vocês podem agora pegar esse y igual a 2x e jogar aqui. Então, vai ficar x mais 2y, então 4x, né? Igual a 2, certo? Sim. Então, x é igual a 2 quintos. Muito bem. Uhum. Então, sendo assim, né? Nós encontramos o valor do x pela mesma lógica. Nós encontramos o valor do y, Sim, agora que o Y é vai 4. ser 4 quintos, certo? Uhum. E agora nós temos que encontrar o valor da função como todo, né? Do z, que é pegando esse valor aí e né, tomando alguns cuidados aqui, né? Nós temos que ver, né, se ele é máximo, mínimo, etc. A gente pode jogar esse valor tanto na função quanto na restrição, ok? Sim. Daí, como é que a gente pode ver isso, né? Como é que a gente pode descobrir se é um ponto de máximo ou mínimo? Graficamente, o que não é assim a coisa mais interessante do mundo, ah, mas principalmente jogando o ponto na função e depois jogando qualquer outro ponto que está dentro da restrição na função também. Então vamos aos poucos. Agora é a missão de vocês. Vocês têm os valores de x aqui, de y. Agora vocês vão jogar aqui na função x ao quadrado mais y ao quadrado e vão me dizer quanto é que dá, ok? Ok. Então tá bom.
Pronto, sim. Damos a 20 sobre 25. 20 sobre 25? Sim. Ah, muito bem. Show. Agora o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar qualquer outro, como eu posso dizer? Vocês vão pegar qualquer outro ponto que está dentro da restrição e jogar na função. Ok? Ou seja, por exemplo, dentro da nossa restrição nós temos o ponto, por exemplo, 0 e 1. Porque se eu coloco que o x é 0, o y é 1. Certo? Sim. Agora, se vocês jogarem, por exemplo, esse ponto aqui na função, vai dar 1 ao quadrado, né? Que é 1. Então a função deu 1 para esse ponto genérico. Pro ponto que vocês pegaram de máxima ali, deu quanto mesmo? Ou melhor, pro ponto que vocês pegaram, esse ponto aqui, quando vocês jogaram na função, deu qual a resposta? 20 sobre 20 sobre 25. 25. Entendi, falem de novo aí. 20 sobre 25. 20 sobre 25 é um valor menor que 1, que é Sim. o valor da função num ponto que pode nela, que é o 0, 1. Então significa que isso aqui é um ponto de mínimo. Ok? Uhum. Tem que ser um ponto de mínimo, porque eu peguei um outro ponto qualquer e deu maior que aquele. Então significa que, como esse é um ponto crítico, então ele tem que ser um ponto de mínimo. Porque avaliando qualquer outro ponto genérico aqui que eu peguei, deu um ponto menor, certo? Então com certeza para todos os outros também vai ser menor. Podem testar aí se vocês quiserem. Vai dar menor. Ok. Perceberam a ideia? Ou não perceber? Pode repetir, se faz favor. Repetir o que é. Ou seja, nós então demos o ponto 20 sobre. Demos o resultado 20 sobre 25. Justamente, que é o valor da função nesses dados, nessas coordenadas críticas, certo? Exatamente. Então nós estamos a falar de um ponto crítico. 20 sobre 25 é a coordenada z do ponto crítico, o valor da função no ponto crítico, ok? Certo, sim. Se é um ponto crítico, ou é ponto de máximo, ou de mínimo, ou de cela. Certo. Daí eu pensei assim, poxa, se é um ponto de máximo, ele vai ser maior que qualquer ponto que eu testar. Se for um ponto de mínimo, vai ser menor que qualquer ponto que eu testar. Então eu testei um ponto que vale nessa região, Ok. que Sim. foi o ponto 1 para x, 0 para x, 1 para y. Ou Aham. melhor, 0 para x que deu 1 para y, né? Então esse é um ponto que está na restrição. Peguei esse ponto, joguei na função, deu 1. 1 é maior que o valor do ponto crítico calculado por vocês. Certo. Então, obrigatoriamente, esse ponto crítico é um ponto de mínimo, porque ele deu menor que algum ponto genérico que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido qualquer outro, também daria. Ok? Certo. A colocar na restrição, sim. Exato. Muito bem. Ok. Ah, Ok. muito bem, então vamos para a próxima. Agora, vamos continuando aqui. Estamos aqui usando os multiplicadores de Lagrange, determine função dada graficamente interpretação. Muito bem, eu fiz essa para você. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é muito fácil, comparado com a que eu acabei de fazer, né? Função muito mais simples, né? Então acho que vocês conseguem fazer. O que que eu vou fazer para facilitar? Eu vou mandar isso que eu acabei de fazer, né? Mas Ok. vocês já entenderam. Criem a restrição. Eu vou mostrar ali que eu fiz meio que eu criei a restrição meio rápido, né? Mas ó, a restrição é simplesmente vocês pegarem a função e jogar tudo para um lado só. Em especial, jogar o que está do outro lado igual, o número, né, para o outro lado, percebeu? Aham. Isso. Igualar a 0. Igualar a zero, a restrição é isso daí. Muito Sim. bem, deixa eu enviar aqui para vocês. Onde estás? Está aqui. Muito bem. Ok, então quero que façamos o 4, o 5. Oi? Então fazemos Sim, desculpa. Eu acabei não colocando aqui. Onde está? Só um segundinho, desculpe. Está aqui. Deixa eu colocar aqui para vocês.
Este probleminha para ele ficar aqui já na ficha. Está aqui. Muito bem.
Ok. Acho que já temos. Acho que já temos. Já está? Muito bom. Não podem enviar. Ah, ok. Está só um bocadinho feio, mas. Está feio? Ah, não pode estar feio, não. Eu sei porque eu é que fiquei sem espaço na folha. Não sei se estava, mas eu estava a perceber. É bem importante fazer as coisas arrumadas aqui comigo para fazer igual na hora da prova, percebe? Sim, sim, sim. Vamos ver se vocês enviaram? Deixa eu ver aqui. Estou só a mandar. Pronto, deixa eu dar uma olhadinha. Vamos ver. Então vocês encontraram aqui o ponto crítico. Daí o ponto crítico, eu não estou a perceber muito bem. Percebi que o y é menos 4. O y menos 4 e o x menos 8 terços. 8 terços? Sim. Mas como é que pode se o y for menos 4, o x dá 8 terços se isso aqui for verdade? O que foi verdade? Isso aqui, ó. Ah, sim. Se o y é menos 4, o x vai ter que ser 8, Você pode ter certo? contas mal, sim. Vamos ver o que tu fizeste aqui. Aqui é aí em baixo depois. Ou seja, é o menos x sobre 2 igual a menos 4. Que eu fui substituir o y. Ou seja, aí fui igualar a zero. Deu misto. Igualei a zero. Pronto. Bem, você tem que. Normalmente, né, depois que a gente encontra essa relação, a gente joga na restrição. Qual era a restrição mesmo? É o x menos 2y menos 4. X mais 2y é igual a 4, né? Sim. Então, você jogou em x mais 2y é igual a 4. Foi isso? Vamos ver. Não, não, na verdade não. Eu pus no menos x mais 2y igual a menos 4. Isso aqui, eu acho que isso aqui já tá errado, né? É que tá. X menos 2y menos 4. Por que x menos 2y menos 4? Tá Pus errado isso, né? igualar a zero. É x mais 2y menos 4, né? Mais, não é menos. Tens 4 razão. você passa para outro lado, fica menos 4, né? Sim, sim, sim. E aqui tá menos 2y. Então era só o 4 que era negativo ali, né? Pois é, sim. Então isso que tá errado. Então está tudo. Então copiou a restrição errado, percebe? Sim. Então joguem na restrição como é dada no enunciado mesmo. Isso aqui meio que não serve para nada, sabe? Essa última derivada aqui ela é meio inútil, para falar a verdade. Ela só te mostra que derivando ali tu obtém a restrição de novo, mas não serve Pois, para nada. Paulo. É só jogar isso aqui na restrição verdadeira para encontrar o ponto crítico. Vá lá.
Pronto. Arrumou? Sim, pronto, estava mal, portanto tive de. Isto ficou mal, tinha de corrigir. Ah, 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 ah. Bem, quando enviar, me fala, hein? Sim, eu estou a corrigir. Ok. Mas, ou seja, pronto, porque ali troca o sinal na derivada em ordem a y fica x sobre 2. Fica com o sinal trocado. Uhum. E portanto o y fica x sobre 2. Agora vou já repetir, vou agora substituir na restrição para ver quanto é que dá o ponto crítico. Ok. E ainda me 2-1 no ponto crítico. Tenho que ver agora. Voltou-me a dar 8 terços. Isto está mal. É x sobre 2. Mas o x voltou-me a dar 8 terços. Ou não? E o y vai dar menos 4. Ainda me mandou isso. Desculpa, eu estava a falar aqui, não faz sentido ter dado 8 terços, meu Deus. Vamos lá, a gente chegou em menos x sobre 2. Agora é Tá. x sobre 2, porque trocou o sinal, porque eu tinha trocado o sinal. Ah, você tinha cortado o sinal? Sim. Agora, como eu me tinha enganado a passar a restrição, agora penso que fique x sobre 2, em vez de menos x sobre 2. Bem, então tá bom. Então você tinha acertado dentro de um erro. Que estranho, hein? Que lógica mais estranha. Bem, agora vocês têm que avaliar, então, né?
Bem, quando vocês tiverem a conclusão final, me falem, tá?
Bem, eu acho que vocês podem terminar isso e depois me enviarem por arquivo, tá bom? Podem me enviar no WhatsApp, tá bem? Sim, já acabamos. Eu vou enviar agora. Ah, tá. Ou seja, não. Ou seja, descobrimos o Y e o X, que nos deu 1 e 2. O X igual a 2, Y igual a 1. Depois vamos substituir na constraint, que nos deu menos 10. Pois pronto, parece bom. Se quiserem me enviar para eu corrigir depois. Já enviei. Bem, então está bem, deixa eu ver aqui. Sim, isso mesmo. Acharam que é menor que 1, então conseguiram concluir, né, que era um ponto de máximo, certo? Sim, Mínimo. Isso. Então tá bom. Bem, é isso aí. Então tá bom, nós nos falamos amanhã de novo, certo? exatamente. Então está bem, tchau, tchau. Tchauzinho. Obrigado.